Depois, tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Você já se perguntou se Deus apoia a prática de rituais? Por que, em algumas antigas histórias bíblicas, as pessoas faziam sacrifícios de sangue para Deus? Isso não é uma prática de outras religiões? Desde matar animais, oferecerem colheitas e até mesmo seu próprio filho. Essas questões intrigam muita gente. O que a Bíblia nos fala sobre isso? É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Um ritual é uma série de ações ou cerimônias realizadas de acordo com um conjunto específico de regras ou tradições, frequentemente com um propósito religioso, espiritual ou cultural. Rituais podem ser encontrados em diversas religiões e culturas ao redor do mundo, e eles desempenham um papel importante na expressão da fé, na celebração de eventos significativos e na conexão com Deus. É um equívoco pensar que apenas a macumba e o satanismo praticam rituais. Rituais são uma parte integral de muitas religiões, incluindo o cristianismo, o judaísmo, o islamismo e muitas outras. Na verdade, a Bíblia contém uma série de rituais religiosos. Alguns exemplos de rituais bíblicos já mencionados incluem o batismo. No cristianismo, o batismo é um ritual de purificação espiritual. A Santa Ceia, comunhão. Também no cristianismo, a comunhão é um ritual que lembra o sacrifício de Jesus. A circuncisão, um ritual judaico de aliança. A Páscoa, uma festa judaica que comemora a libertação do Egito. Os sacrifícios no templo. No Antigo Testamento, havia rituais de sacrifício de animais. Portanto, rituais estão presentes em diversas tradições religiosas. Os sacrifícios no Antigo Testamento eram uma parte central da adoração e da relação entre o povo de Israel e Deus. Havia diferentes tipos de sacrifícios, cada um com seu propósito específico. E quando lemos alguns destes sacrifícios nos dias de hoje, assusta muita gente. O holocausto bíblico, por exemplo, era um tipo de sacrifício em que um animal era queimado inteiramente, exceto o couro. Isso simbolizava a completa entrega a Deus. O holocausto era frequentemente oferecido como expiação pelos pecados, buscando a purificação espiritual e o perdão divino. Parte da carne era queimada como oferta a Deus, outra parte era dada ao sacerdote, e o restante era consumido pelo ofertante e sua família, muitas vezes em uma refeição sagrada. O sangue do animal era frequentemente aspergido no altar como símbolo de purificação e reconciliação com Deus. É importante notar que, de acordo com a tradição judaica, os animais oferecidos a Deus deviam ser perfeitos e saudáveis. Isso representava o desejo de oferecer a Deus o melhor que tinham. Isso nos faz lembrar de Caim e Abel, onde Abel oferece o seu melhor, enquanto Caim não. E por isso, Deus se agradou do presente de Abel, mas não do de Caim. Você sabia que depois que Jesus nasceu, José e Maria, em ação de graças, o apresentaram no templo e ofereceram a Deus um casal de pombinhos? Pois é, este era o sacrifício dos pobres, uma vez que os ricos ofereciam bois, ovelhas e carneiros. Mas por que Deus pedia essa prática tão cruel? A questão de por que Deus aceitava sacrifícios na Bíblia é complexa e pode ser vista de diferentes perspectivas teológicas. Muitos sacrifícios na Bíblia eram simbólicos e não visavam causar dor aos animais. Em vez disso, eles representavam um ato de arrependimento e submissão a Deus. A oferta de um sacrifício era uma maneira de expressar a sinceridade do arrependimento e o desejo de reconciliação com Deus. Desde os primórdios da criação, quando Deus formou Adão e Eva no Jardim do Éden, ficou claro que o salário do pecado era a morte eterna. Essa advertência ressoou ao longo da Bíblia, um lembrete constante da gravidade do pecado e das consequências que ele trazia.
Ao longo da história registrada na Bíblia, Deus revelou uma verdade profunda. Havia um único caminho para reverter a condenação imposta pelo pecado. Esse caminho envolvia a morte de um cordeiro. Os sacrifícios de animais no Antigo Testamento eram uma preparação, uma ilustração da necessidade de expiação, da remoção dos pecados. Esses rituais muitas vezes envolviam a morte de animais inocentes, que simbolicamente carregavam os pecados de seus donos. Animais puros eram escolhidos para esse propósito, e por meio de seus sacrifícios, as pessoas buscavam obter o perdão divino. Então, Deus realizou o sacrifício supremo, o sacrifício que todos esses rituais apontavam. Ele enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, como o Cordeiro perfeito e sem pecado. Jesus foi o sacrifício final e mais poderoso capaz de levar sobre si os pecados de toda a humanidade. Na cruz, Jesus se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, em sua justiça e amor, não poupou seu próprio Filho, pois todo o pecado do mundo estava sobre ele. O sacrifício de Jesus foi o cumprimento final da lei divina, um ato de amor redentor que oferece perdão e reconciliação para aqueles que creem. Nesse sacrifício, vemos o equilíbrio entre o amor e a justiça de Deus. Ele é amor, mas sua justiça também deve ser satisfeita. Através de Jesus, Deus demonstrou seu amor incondicional e sua provisão para a salvação da humanidade, oferecendo um caminho de perdão e vida eterna para todos que aceitam sua graça. A Bíblia, como uma coleção de textos sagrados e inspirados por Deus, é uma fonte valiosa de orientação espiritual e moral. No entanto, é importante reconhecer que ela representa apenas uma fração da verdade divina. Compreender plenamente todos os aspectos da Bíblia e os motivos por trás das leis de Deus e dos rituais específicos é uma tarefa que muitas vezes ultrapassa a compreensão humana. No entanto, muitos dos textos bíblicos foram escritos em contextos culturais e históricos específicos, o que pode tornar desafiador para os leitores modernos entender plenamente o significado original de certas passagens e práticas. Além disso, os motivos por trás das leis de Deus e dos rituais específicos muitas vezes vão além da compreensão humana. Deus opera em um nível divino que transcende nossa capacidade limitada de compreensão. Portanto, é importante abordar a Bíblia com humildade e respeito, reconhecendo que nossa compreensão é limitada. Ao estudar as Escrituras e explorar a fé, podemos buscar insights e sabedoria, mas também devemos aceitar que há mistérios que talvez nunca compreenderemos completamente. Isso nos leva a uma jornada de fé, confiança e busca contínua pela verdade divina que transcende nossa compreensão humana. Parabéns! Você chegou ao final de mais um estudo bíblico. Espero ter ajudado a compreender as Escrituras Sagradas. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.